Graça e paz, queridos. Bem-vindos. Bom demais estar aqui na casa do papai. Que bom que você está aqui conosco também através da mídia, mas não assista. Simplesmente entre num culto aí na tua casa para louvar junto conosco que aqui estamos. Esse Deus merece toda honra, glória, louvor e majestade. Queria pedir que vocês abrissem a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco hoje no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E nós vamos falar a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Tremendo. Então, nós temos que colocar agora esse texto dentro do contexto, porque nós temos que entender que aquele homem que chegou até Jesus, ele era um mestre da lei. Ele soube responder certinho. Mas vocês notaram que Jesus fez 2 perguntas para ele? Como está escrito e como interpretas? Ele só respondeu como estava escrito. Ele reconhecia que Jesus era um mestre. Ele também era um mestre, ele era aquele que estudava, que interpretava a lei. Então, ele reconhecia em Jesus também ele como mestre. Mas é muito interessante, porque você nota que ele sabe o que ele está falando. Ele responde claramente. E ele diz aquela frase: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele: respondeste bem, verdade, tua resposta está certinha. Só que Jesus fala assim para ele: fazendo isso você viverá. Vai e faz isso que você vai viver. Ou seja, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a prática. Porque ele ficou tão sem graça, que ele pega e aí pergunta para Jesus: quem é meu próximo? A intenção inicial dele era pegar Jesus. E aí ele que se sentiu pego naquela frase. E de repente Jesus, quando fala para ele, vai e faz o mesmo, né? Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola. Vocês conhecem essa parábola, vocês sabem que ela se refere a 3 homens. Um sacerdote, um levita, e ela fala também de um samaritano. E ela mostra quais foram as reações que foram colocadas para fora, justamente numa situação onde eles poderiam ou não ajudar aquele homem que estava ali caído. Quem foi o próximo que ajudou o judeu? Justamente o que menos se podia esperar. Por que aquele homem samaritano
todo mundo não podia esperar dele essa reação, porque ele era tido como indigno, ele era tido como aquele que era impuro, aquele que os judeus nem consideravam mais como seus patrícios. Eles eram judeus, mas eles haviam se casado com pessoas, com mulheres, ou mesmo, eles eram pessoas que tinham casado com pessoas de outros povos, outras etnias, e não com a sua própria etnia, com os próprios judeus. Eram casamentos mistos. Por causa disso, eles viviam numa cidade totalmente separada, e o judeu o considerava ímpio. Eles não eram mais daquela família, não pertenciam mais ao mesmo povo. E era tão pejorativo falar que uma pessoa era samaritana, que uma vez eles quiseram ofender Jesus, e olha o que eles falam quando você está lendo João capítulo 8, no versículo 48. Eles falam o seguinte, estavam tentando, porque estavam vendo o que Jesus estava falando, o que Jesus estava fazendo. Olha o que eles falam: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Foi isso que eles chegam a falar ao próprio Jesus, pelas coisas que ele fazia. Então, samaritano era um palavrão, estava xingando. É isso que ele está dizendo. Agora vamos entrar nessa história que eu acabei de ler, a passagem que nós lemos, vamos entrar, texto dentro do contexto. Jericó ficava distante de Jerusalém 27 quilômetros. Só que Jerusalém fica 900 metros acima do mar. Jericó fica 300 metros abaixo. Então, a passagem começa a dizer que desciam. Aquele levita e aquele sacerdote estavam descendo de Jerusalém, que era uma descida acentuada, no meio de montanha, um território montanhoso, íngreme, e foi ali que aconteceu de um judeu ter sido roubado, espancado, e ter sido deixado quase como morto. E você vê que as duas pessoas que são tidas como espirituais, você devia esperar coisa boa, é um sacerdote, é um levita, então são eles que deviam fazer alguma coisa, nem pararam. Aí você pode pensar, bom, eles não pararam, porque a gente sabe o que está escrito na Bíblia, que se um judeu chegasse perto de um morto, ele ficaria imundo. E porque ele estava imundo, cerimonialmente, aqueles dois homens, sacerdote e levita, não poderiam ficar fazendo nenhum trabalho no templo por 7 dias. Só que o que estava acontecendo? Eles não estavam indo para Jerusalém, eles estavam voltando. Então, eles não teriam nenhum trabalho para fazer, eles poderiam ter cuidado daquele homem. Por isso que, quando você está lendo, você tem que pegar detalhes. Diz que eles desciam, eles já tinham ido lá, já tinham cumprido, e agora eles estavam descendo. É muito lindo quando você estuda a passagem assim, gente. Mas a palavra, quando você lê essa parábola do bom samaritano, ela é uma resposta muito profunda, para a gente saber quem vem a ser o nosso próximo e como nós podemos ajudá-lo. E isso faz a gente refletir demais, porque nós precisamos pensar como nós temos agido individualmente, mas também coletivamente. Como nós temos agido no corpo de Cristo, o que nós temos feito. E, conforme eu penso em tudo isso, meu coração se enche de alegria. Se enche de alegria demais, de gratidão a Deus, porque vocês têm sido maravilhosos. Porque nós, em poucos números, nós temos conseguido abençoar tantas vidas. Se vocês olharem ali fora, já tem mais um tanto de coisas saindo para ser doado para as 3 comunidades que ficam em São Paulo. Na minha sala já está lotado de coisas para se levar. Para onde? Para o Nordeste, através de vocês. Vocês têm mantido a porta da igreja aberta. Então, meu coração se enche de alegria. E eu tenho dito que nós temos experimentado exatamente o milagre da multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez. Porque aquilo era pouco, mas na mão dele rendeu muito. Então, meu coração se agrada muito, toda hora eu agradeço. Algumas pessoas ofertam dinheiro, outras pessoas ofertam tempo, algumas vêm para cá para organizar, arrumar, lavar, porque às vezes nós recebemos coisas sujas, coisas usadas, tem que ser feita uma triagem. Tem pessoas que vêm aqui para telefonar, ofertam seu tempo para ficar ali no telefone durante 4, 5 horas, ligando para convidar as pessoas para virem para o bazar, para que a gente possa levantar recursos.
Alguns estão doando roupas, alguns estão doando objetos, alguns estão doando brinquedo, bijuteria, não importa. Tudo é feito com muito amor, com muito carinho. A gente está dando colo, a gente está se preocupando, está dando atenção para essas pessoas. E justamente por causa disso, me faz pensar no que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 34. Vocês se encaixam nisso. Então, dirá o rei, aqui é o rei Jesus, falando para aqueles que já são dele: aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo e a quem nós devemos ajudar? A Bíblia ensina, quando você está lendo a Bíblia, primeiramente, que nós devemos abençoar os domésticos da fé. E quando ele está falando isso, ele está dizendo que você e eu, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, família de Cristo, aqueles que se dizem irmãos, estes são os que primeiro têm que ser abençoados. E nós temos feito isso, isso é maravilhoso. Mas, uma vez eu fui participar num seminário de uma aula onde eles estavam falando justamente sobre essa passagem. E eu confesso, gente, que eu fiquei extremamente indignada. Era um seminário, mas havia uma deturpação tão grande de ensinamento nessa passagem, porque eles diziam que nós só podíamos estar ajudando os pobres, que nós devíamos, que essa passagem era para ajudar os pobres, mas essa passagem não está falando sobre pobre. Essa passagem, ela está dizendo dos necessitados. Ela não fala quem era aquela pessoa que estava deitada. E quem são estes necessitados? Todos os que precisam, todo ser humano que estiver passando uma necessidade, e até mesmo o nosso inimigo. É isso que nós temos que pensar. Jesus não falou sobre assistência social aos pobres. Com certeza, isso não resta dúvida, que também está falando sobre o faminto, o nu, aquele que é sem teto, mas está falando sobre um doente. E doente pode ser rico ou pobre. Ele pode estar falando do encarcerado, um preso, e hoje em dia a gente conhece tanta gente presa que necessariamente não é pobre, não foi por roubo, mas outro tipo, né? Nós estamos falando de pessoas que precisam conhecer a Jesus, pessoas que precisam encontrar a Deus através da tua e da minha ação. A Bíblia não falou que aquele homem estirado, ele fosse pobre, mesmo porque diz a Bíblia que eles roubaram tudo, deixaram ele quase nu ali e semi-morto. É assim que a palavra está dizendo. E que ele estava dizendo que precisava porque ele tinha uma necessidade. E sofrendo a consequência daquele assalto sem nenhuma possibilidade de fazer algo. Portanto, ele dependia de alguém para ajudá-lo naquele momento. Sabe, queridos, aqui na nossa igreja muitos têm têm passado problemas financeiros sérios. Muitas pessoas têm passado situações, e olha, não é por falar assim, não trabalha, não quis trabalhar, não é isso não. É que essa pandemia fez com que muito do trabalho de muita gente acabasse, de uma hora para outra, parou de ter. Né? E nós não estamos aqui dizendo se a pessoa é rica ou é pobre, nós não estamos dizendo aonde mora, nós estamos falando de necessidades. E aí nós precisamos entender que Jesus não estava falando apenas de problema financeiro, de ajudar aquele homem, ele estava falando de que nós precisaríamos fazer a diferença. É isso que ele diz para aquele homem da lei. Ele diz que nós precisaríamos fazer a diferença com aqueles que precisam de nós.
E aí, você pode pensar assim, bom, mas aquele samaritano devia ter muito recurso, porque, afinal de contas, né, olha o que ele fez, ele ainda disse que depois voltaria para pagar. Mas será que ele tinha mesmo? Será que nós não podemos investir da nossa parte, o nosso tempo, nossa oração, a nossa conversa, nosso amor, uma ligação para poder falar com alguém, pegar um telefone para ligar, para orar, porque só WhatsApp, tudo bem, é legal, a pessoa pensou em você, está certo, mas você tem que pensar que alguém pode estar precisando ouvir uma voz. Eu ouvi uma coisa muito louca essa semana. Eu estou fazendo uma aula com o Caio de Pilates, a professora vai em casa, para a gente não poder ter nenhum contato mais na academia, e aí ela falou que chegou uma pessoa na porta da academia dela, ficou parada, e ela falou, vem, entra, senta aqui comigo. A mulher começou a chorar. Começou a chorar sem parar, e falou assim, nunca ninguém falou para eu chegar perto para sentar. Olha que loucura! A mulher era uma psicóloga, ficou chorando lá um tempão, porque ela tinha convidado para entrar e sentar, para saber como ela podia ajudar. Gente, isso está acontecendo, nós temos que entender. Aquele samaritano, ele teve compaixão, ele teve misericórdia por causa de um aflito. É claro que tem pessoas que estão passando necessidade para pagar a conta básica, luz que vai acabar, que vai faltar, né? Perder os seus negócios, como eu falei. Mas, e os desastres naturais? Vocês têm visto tanto que tem chovido? Vocês têm visto o que tem acontecido? Olha, ligar a televisão é você ficar, cada hora que você vê aquilo, você fala, e agora, Senhor? Como esse povo vai fazer? Se já estava ruim, piorou ainda mais. São problemas externos, Satanás dentro das casas, destruindo só essa semana 2 pessoas, meu casamento acabou. Porque você está ali o tempo todo, vem para fora coisas boas, mas vem coisas ruins também. E que falar de filhos que mexem com drogas, casamentos falidos, de que falar sobre rebeldia, do que falar da depressão, da rejeição, do sentimento de isolamento. Nós temos que pensar tudo isso, sabe por quê? Porque você e eu, nós somos a ação de Deus para esse mundo caído. Você foi chamado justamente para amar o teu próximo. O que Jesus estava fazendo e falando era justamente nos ensinando a amar quem está por perto de nós, como nós estaríamos cuidando de nós mesmos. Você gostaria de ser tratado como? É assim que nós devemos tratar as outras pessoas. É isso que ele está ensinando. Fazer para ele aquilo que eu gostaria, caso eu tivesse nessa situação. O que eu gostaria que fizesse por mim? É assim. Você vai dizer, mas Raquel é muito aproveitador. É verdade. É claro que é. Eu já aprendi que tem aqueles que roubam da esquerda e aqueles que roubam da direita. Já aprendi, né? Tem gente que põe em partido, no governo, a solução. Queridos, o ser humano é pecador. Até dentro de igrejas você vai ver isso, porque a corrupção está dentro do ser humano, o pecado entrou. Então nós temos que entender que não vai ser um partido A ou B, não vai ser um governo, somos nós, aqueles que creem, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que sabem que Deus amoroso é esse. Somos nós que fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo caído. Somos nós que fomos chamados para fazer a diferença. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas nós precisamos encarar a nossa responsabilidade. Sabe qual é? A nossa responsabilidade é porque você e eu, nós somos a ação transformadora de Deus nesse mundo caído, agentes de restauração. Olha que coisa linda, você foi chamado para fazer a diferença. O amor tem que ser demonstrado, não é só através de palavras, tem que ser demonstrado através de ação. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que é outro, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade.
Sabe que conclusão que eu chego? Que eu e você estamos nessa estrada de Jericó. Ora, nós somos podemos ser aquele que está deitado, caído, e tem hora que nós estamos passando ao largo, e nem nos preocupando mais com o que está acontecendo. Uma igreja tem que ser apartidária, uma igreja, ela não pode ficar confiando nas coisas externas. Você tem que olhar para você e perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu ajude? O que o Senhor quer que eu faça? Tempo está sobrando, nós podemos fazer essa diferença. Na verdade, nós temos que ser diferença, para que o mundo veja o quê? Como você é bom? Para que o mundo veja o Deus que você conhece, que é um Deus de amor, e que um dia te buscou e te resgatou, exatamente como aconteceu naquela estrada. Pensa comigo. Imagine, a Bíblia fala que quando você está lendo a Bíblia, algum dos personagens que você está lendo, todos eles representam Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Então, aquilo ali é uma maneira de falar sobre Jesus. Imagine agora a cena. Jesus andando, e aí Ele vê você caído, quase morto. E Ele para, e Ele estende a mão, e Ele te resgata, para fazer a diferença. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é bom, é isso. Nós todos estamos nessa estrada, mas nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos esse Deus amoroso. Mais do que isso, nós temos o Espírito Santo que nos conduz e mostra o que precisa fazer, como nós podemos trabalhar, expandindo esse reino de Deus. Você vai falar: Raquel, você está só falando de dinheiro? Não, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando em você ser representante deste amor por onde você passar. Eu estou falando que nós precisamos ter esta misericórdia em nós, para que a gente possa atingir outras vidas. Um dia alguém falou para você de Jesus, essa pessoa parou e se importou com você. Essa pessoa falou desse Deus para você, ela agiu com misericórdia na tua vida. É isso que nós precisamos ver. A misericórdia tem que ser a nossa marca, a marca, porque o nosso Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, porque o nosso Deus, Ele é bom. É isso que tem que ser a misericórdia, a marca em nós. Não é opcional. Não é opcional, esta é a imagem do teu e do meu Pai. É isso que nós temos que entender. Compaixão, misericórdia, bondade, não pode faltar na fé verdadeira. Nós temos que entender que Deus já nos deu tudo, nós já temos tudo, e nós podemos dar também para Ele aquilo que nós somos. O nosso tempo, a nossa maneira de ser. Agora eu preciso deixar bem claro para vocês que boas obras não salvam ninguém. Ninguém vai ser salvo por causa de boas obras. Você tem que entender que jamais nós conseguiríamos cumprir todos aqueles mandamentos do Velho Testamento para sermos salvos. Foi por isso que você vê no Velho Testamento, todo o Velho Testamento te levando para mostrar: vocês não iam conseguir sem mim. Tá? Isso é o que eu quero, isso é santíssimo. Os mandamentos, a palavra, santíssimo, mas vocês não vão conseguir. Então, por vocês não conseguirem, eu vou me fazer carne, e eu mesmo assumo o teu lugar, o teu pecado, e eu cumpro para você, porque você não vai conseguir. A salvação, querido, é instantânea. Na hora que você falar: entra Jesus no meu coração, transforma a minha vida, a minha história, é instantâneo. Mas aí começa um processo. E nesse processo você tem que participar. Nesse processo você tem que falar para Deus: tira o que não te agrada. Nesse processo Ele vai te fazendo cada vez mais ficar parecido com Ele. Agora olha para você. O jeito que você é hoje, a maneira como você está na sua casa, como você fala, trata a sua família, a maneira como você trata as pessoas que te cercam, está demonstrando esse amor? É claro que eu tenho que olhar para mim lá atrás e falar: nossa, como eu já mudei. Mas é claro que nós ainda aqui temos muito a caminhar, porque a nossa meta é ser como Ele é. Então, você não tem que comparar com ninguém, você não tem que olhar para ninguém: nossa, aquele ali é bonzinho, eu não sou. Eu não estou falando de bondade, queridos. Eu estou falando da marca de Cristo.
Todos nós somos pobres, somos miseráveis, todos nós fomos corrompidos pelo pecado, e mesmo quando eu e você fazemos o bem, mesmo assim, quando a gente se arrepende, a gente alcança perdão. É isso que está escrito na palavra. Jesus estava demonstrando para aquele homem da lei que o foco não estava simplesmente em amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que nem se ama, como vai amar um terceiro? Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: você conhece a lei? Você conhece os 10 mandamentos? Eu estou te dizendo que se você pegar os 10 e resumir, estão nesses 2 primeiros. Todos os outros, do 3º ao 10º, vai estar falando do amar ao próximo. Você entende isso? Tem uma parte que é da parte de Deus, mas não farás para ti imagem, isso é parte de Deus. Mas de repente ele começa: honra teu pai e tua mãe, não rouba, não cobiça a mulher. Ele está falando sobre amar o próximo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O foco não é simplesmente saber decorar um mandamento. O foco é você pôr em prática esse amor. Olha o que está escrito em Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Há quem diga que trapo de imundícia era o pano que a mulher usava antigamente, que hoje é chamado mods. Ele está dizendo que as nossas justiças não servem para nada. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não é um bom coração que me irá fazer justo diante de Deus. Quantas vezes você já deve ter ouvido assim: não, mas aquela pessoa é tão boa. Já ouviu isso? Falaram isso uma vez para Jesus, Jesus falou: por que você me chama de bom? Se nem Jesus permitiu ser chamado de bom, você acha que tem algum outro que pode falar: eu sou tão bom? Não tem. Não existe, a palavra de Deus é clara. Foi Deus que, pela misericórdia dele, ele providenciou a justiça através de Jesus Cristo. Foi Jesus que se tornou pobre, que entrou nessa carne, e por meio do sofrimento dele, ele comprou a tua e a minha salvação. Por causa desse sofrimento e da morte que ele teve, nós pudemos receber graça. É isso que a palavra de Deus, a tua e a minha justiça, querido, é Cristo. É Cristo. Aquele doutor da lei, ele não reconheceu. Ele não reconheceu que ele era pobre, que espiritualmente ele estava morto, estava falido. Pelo contrário, ele tinha só esse conhecimento aqui, ó, falava rápido, decorava rápido o versículo. Mas se não pratica, não adianta nada, né? E ele ainda quis se justificar, ainda queria pegar Jesus, como se, então, quem é meu próximo? É lindo você pensar que Jesus está passando e nós estamos deitados naquela estrada. E que aí, por causa do amor que Ele tem pela tua vida, Ele vai e te resgata. E Ele cuida de você. E Ele pede para aquele hospedeiro, que nós podemos entender como o Espírito Santo cuidando de nós, cuida dele por esse período. Há teólogos que dizem que quando Ele fala que Ele deu depois eu te dou os 2 denários, quando Ele dá o dinheiro, 2 significa cada denário 1000 anos. 2000 anos é o tempo que eles dizem que é a igreja de Cristo, do gentil. Passado 2000 anos, aí começa a preparação para a volta de Jesus. Tudo isso é que estudioso fala. Tudo isso é que o estudioso fala. Mas nós devemos e podemos seguir esse exemplo do samaritano. Só que nós precisamos ser humildes, para saber, para reconhecer que foi Deus que deu tudo para nós. Foi Deus. Aquele homem, aquele samaritano, ele deu tempo, ele deu carinho, ele deu proteção física, ele deu até transporte, colocou no burrinho, para que levar até lá. Aí você vai dizer: pastor, eu não tenho recurso. Tem sim, querido. Eu volto a dizer, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando em você pegar um telefone e você ligar. Eu estou falando em você usar... O que a Bíblia diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é isso? Eu pergunto, dá para ir?
Antigamente, quando se falava isso nas igrejas, você levantava a sua mão porque você queria ser missionário. E aí você ia se preparar, você ia estudar a língua daquele povo, que você iria um dia para lá, e aí você ia se preparar, conhecendo como era aquela nação e tudo mais. Hoje, se você apertar um botão, você leva a palavra de Deus para onde você quiser. Você pode fazer isso dentro da sua casa, e você vai ser hoje o missionário dos dias atuais. Você pode propagar o seu maná diário, você pode propagar a palavra de Deus. Se você não entende alguma coisa, você tem aqueles tradutores automáticos. Você pode ouvir quem você quiser. Olha, eu não estou nem aí de parecer ridícula, de ser fanática. Eu tenho mandado para tantas pessoas. Eu tenho mandado para tantas pessoas. Sabe, se cada um de nós mandar para 2, 3 pessoas, imagine quantas pessoas vão ser alcançadas. E você vai dizer assim, tem que ser para não crente? Não. Eu tenho mandado para crentes que ligam depois, Raquel, obrigada. Você não sabe como essa palavra chegou, como Deus falou comigo, eu precisava. Você pode ser esse canal de bênção, é isso, sem sair da tua casa. Você pode levar o amor de Deus, porque as pessoas estão carentes, elas estão solitárias. Quer se vingar de Satanás? Não tem maior vingança que essa. Conversão. Qual é a maior vingança que você pode ter para o teu inimigo? Conversão. Não é assim? Por isso, eu acho lindo, porque quando Jesus está falando, Ele está dizendo que nós temos que amar até os nossos inimigos, até eles, levar mais e mais vida para conhecer a Jesus, e a maior vingança tua e minha que nós podemos ter. É a maior, mas tem que ser palavras e obras. Raquel, por que dessa pregação? Por que você está pregando tudo isso? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, não resta dúvida, porque muitos estão precisando ouvir uma palavra, não resta dúvida, está tudo certo. Tem gente precisando de carinho, de colo, de amor, de dengue, está tudo certo. Mas porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor esfriaria. E esse é o foco dessa pregação. Como está o teu coração? Será que nós só estamos pensando em como que nós vamos tirar proveito, como eu vou ganhar mais? Será que quando passa alguma coisa na televisão, eu falo, ai coitado, viro e desligo o canal? Não é isso, querido. Isso só vai mostrar, não é que você está sem ação. Isso só vai mostrar que o nosso coração está endurecendo. Ele não começa de uma hora para o outro, você não cai de uma hora para outra. O bicho começa a te fazer ficar tão apático, que é tanta luta, é tanta tristeza, que aí você não consegue nem ouvir mais. Mas a pergunta é, você chegar diante de Deus, Senhor, quem o Senhor quer que me usar para eu poder abençoar hoje? O que eu posso fazer? Eu posso ligar para uma pessoa, vem na tua mente uma pessoa, faz tempo, antigamente a gente falava, ora por ela, ora, mas liga para ela. Ela está precisando, fala com ela. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Provérbios 14, 31, estou falando de misericórdia, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração, de vida no altar, de você se colocar na mão de Deus para abençoar as pessoas. Provérbios 14, 31, quem oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, ele não falou do pobre, quem se compadece do necessitado, honra a Deus. Uma forma de se compadecer é amando, é ligando, é perguntando como está. Isso a palavra de Deus está dizendo para nós. Ele está falando do pobre, mas Ele está falando do necessitado também. Olha no Provérbios, capítulo 19, versículo 15. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Já pensou? Deus está devendo para você. Olha que loucura essa matemática. Ele está falando aqui que quem se compadece está emprestando para Deus. É Ele que vai retribuir. A palavra é essa. Aí você deve estar pensando aí no seu cantinho, né? Raquel, você está falando isso porque você é a líder da assistência social? Não, não.
Eu estou trazendo isso porque eu queria que você analisasse o teu coração. Que você parasse diante dessa palavra e você falasse, Senhor, quanto o meu coração já está endurecendo. Como é que eu estou vendo o que está acontecendo nesse mundo e o que eu tenho feito para fazer mudança, para modificar, para exalar o teu bom perfume? Será que o meu coração já está endurecido e é pesar, é dor, é tristeza, eu já não consigo nem fazer mais nada? Agora, e dentro da tua casa, esquece o de fora um pouco. E dentro da tua casa, será que é a maneira como você tem tratado a tua mulher? Será que isso já está fazendo com que você só mostre o teu coração que já está endurecido e você só dá paulada? Tinha uma época que a gente brincava e falava, relincha. Que às vezes está parecendo um cavalo a maneira de tratar. Não é assim? Relincha. Olha que coisa louca. Mulher, há quanto tempo você não faz nada para agradar teu marido? Não deixa teu coração endurecer. Mas ele não merece, eu não estou falando de mérito, eu também não merecia, eu estava naquela estrada. Aliás, você também estava naquela estrada quando Jesus veio e pôs a mão em nós. E nos estendeu a mão. Não é assim? É assim que nós temos que entender. Como nós temos tratado dentro da nossa casa, nosso coração já está duro a ponto de falar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou calabrês, eu sou espanhol, eu sou... Aí você põe o nome que você quiser, porque na verdade é que você não tem domínio próprio, você não é manso. E é isso que a gente precisa entender, que ele está dizendo isso. Foi Deus que nos amou primeiro, gente. Foi Deus que fez alguma coisa pela tua vida e pela minha vida. E como é que nós estamos repartindo esse amor da sua graça salvadora? Como nós estamos levando a palavra para as outras pessoas? Como falar desse perdão que um dia nós fomos alcançados? Não importa a idade. Você pode falar sendo jovem, sendo adolescente, não importa, você pode fazer. Ao invés de ficar só na frente da televisão, pega teu dedinho, manda a palavra. Fala com a pessoa, liga com ela. Posso orar por você? Estava pensando em você, estou te ligando para orar com você. Estão chegando tantos pedidos. Queria até saber como está aquela criança que caiu com 2 aninhos e que quebrou a bacia. Pedido de oração. As famílias que estão se separando, pedido de oração. É assim que nós temos que ver. Isso chama-se amor. Mas não, sabe, eu posso dizer eu te amo e não fazer absolutamente nada. Mas o amor de Deus, ele vem junto com a misericórdia, com a compaixão. Ele vem junto com ações, com atos de amor. Faz parte, ter compaixão, misericórdia, é uma consequência de quem já experimentou o amor de Deus. Você entende isso? É que nós estamos, depois da queda, queridos, depois que Eva e Adão caíram, sabe a primeira coisa que aconteceu? Primeiro se esconderam, não gostaram do que viram no outro. Se esconderam, não queriam mais se ver como cada um era, mas também se esconderam de Deus. E aí começa o quê? Acusação, julgamento. Foi ela, foi crítica, foi você, Deus. Entrou o egoísmo, entrou o orgulho. Agora é o teu e o meu ponto de vista, cada um tem o nosso. Nós estamos aqui para julgar. Não estou gostando muito dessa pregação. Eu não gostei muito disso. Eu já contei para vocês, tinha uma pessoa que falava, está escrito na Bíblia, mas vou procurar uma igreja que fale o que eu acho. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas Deus te chama para ser sal e luz. Deus te chama para ser agente transformador. Deus te chama para levar do amor dEle, a palavra dEle. Deus te chama para que por onde você passar, você exale esse amor dEle. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós só temos que comparar, não é com mais ninguém, é conosco mesmo. Como eu estou. Se você descobriu em qualquer coisa que eu falei, puxa, isso eu ainda não estou fazendo, é o dia, é a hora, é o momento de você chegar e falar, Senhor, precisa quebrar. Pode ser que já esteja uma pedreira. E aí Deus precisa quebrar a pedreira. Mas Senhor, me transforma.
Muda o que eu preciso ser mudado, Senhor. Querido, se você não passar na lição básica, que normalmente acontece dentro da sua própria casa, Deus não fica mudando a lição, Ele vai ter que te ensinar, porque o que Ele está formando não é você ganhar dinheiro, Ele está formando a imagem do Filho dEle. Então nós precisamos aprender o que Ele está falando, o que o Espírito Santo tem e que pode nos ajudar. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fé, perseverança. Vamos parar, depois você vai lá, procura, que está longe de estar conseguindo tudo isso. Eu não estou te acusando, eu estou olhando para a minha vida e tem coisa que nós precisamos mudar. Você entende o que essa passagem fala? Não está falando simplesmente de os espirituais e os não espirituais. Ela está falando de você entender que Jesus te amou tanto, que parou por tua causa. Se você tivesse sozinho, Ele tinha vindo por amor a você. Ele teria te alcançado, porque Ele é amor, Ele é bom, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia e Ele quer transformar. Então hoje é uma manhã maravilhosa para Ele poder transformar a tua vida, a minha vida, para que a gente possa chegar diante de Deus e modificar. Vou terminar lendo com vocês, enquanto isso vou pedir que suba, por favor, os músicos. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Deus traz sol e chuva para bons e maus. Ele derrama o amor dEle sobre toda a humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. A palavra dar é que o mundo está precisando. Dê o seu tempo, dê o seu amor, dê a sua oração, mas faça isso com bondade, com misericórdia. Não adianta a gente falar, eu amo a Deus. A gente ama mesmo. A gente ama mesmo. Eu ouvi uma coisa muito linda essa semana numa pregação. Se não me engano foi do Luciano Subirá. O filho dele, quando jovenzinho, Adola, tirou uma nota vermelha. E por causa dessa nota vermelha ele estava apavorado. Como seria a reação do pai? Tremia mesmo para mostrar para o pai. Aí o pai olhou para aquele boletim e falou assim para ele: filho, eu te amo, independente da nota vermelha que você teve, eu te amo. O menino já começou a se soltar e aquela carinha de maroto, né? Puxa, então liberou geral. Ele falou: mas se você quiser me agradar, você é muito melhor que isso. Você pode fazer a diferença.